Olá, vamos começar a leitura e reflexão em torno de algumas palestras que nós já fizemos no passado. Essa que nós vamos comentar hoje é a Lei de Justiça e Amor, segundo a doutrina espírita. Foi uma palestra proferida no Centro Espírita Consolador em 2014, no mês de junho. E antes de iniciarmos a palestra propriamente dita, nós temos que esclarecer àqueles que nos assistem que, do ponto de vista espírita, nós temos que nos considerar espíritos, isto é, centelhas divinas, que estamos a caminho do esclarecimento, a caminho da luz. E nessa jornada nós encarnamos, desencarnamos e tornamos a encarnar. Então, podemos iniciar o nosso estudo dizendo que ao longo dessa jornada evolutiva, o espírito passa por inúmeras experiências, ok? Ele passa a formar famílias, ele vive em sociedade, e ele, nessa sua vida em família e em sociedade, ele trabalha, ele ama, ele desenvolve essas aptidões. E ele também observa a matéria, burila a matéria e desvenda as leis da natureza. E, com isso, ele se torna co-criador, porque ele passa a criar um mundo que é diferente da natureza, que é um mundo de cultura, um mundo humano, diferente da natureza em que ele nasceu e foi gerado como homem. E durante a caminhada, essa sua caminhada, o espírito busca respostas. Ele, então, começa a estabelecer conceitos de bem e mal, justo e injusto, conceitos que vão se aperfeiçoando na medida em que ele vai ampliando a percepção de si mesmo e do mundo. Daí que surgem as diferentes correntes de pensamento, das indagações do homem a respeito de si mesmo. E essas correntes de pensamento começam lá atrás, né? A gente pode ir lá no Egito Antigo, na Grécia, até os dias de hoje. Bom, senso de justiça, ele é inerente à condição humana, mas ele vai se manifestar de acordo com cada cultura e com cada sociedade. Assim como a aplicação da justiça pelos homens. Nos dias de hoje, ao lado das grandes conquistas relacionadas ao respeito às diferenças, nós ainda vemos sociedades em que as mulheres, por exemplo, estão à margem dos direitos básicos de expressão e manifestação, vivendo ainda sob a égide do medo e também sujeitas a todo tipo de arbítrio. Aí vem a pergunta: quais seriam as contribuições da doutrina espírita para a compreensão da questão da justiça? Então é isso que a gente vai tentar comentar aqui sobre essa contribuição. Primeiramente, a gente tem que lembrar o seguinte: o Espiritismo, ele procura resgatar os valores cristãos, aqueles considerados legítimos. E por que dizemos os legítimos? Porque do Evangelho a codificação retira os ensinamentos morais, fundamentados em quê?
no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No primeiro livro da codificação, na questão 875, é solicitada à espiritualidade uma definição de justiça. E ao que é respondido da seguinte forma: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Simples assim, né? O cristianismo já nos advertia da existência de uma lei maior, a lei de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.